Graça e paz. Já fazia 15 dias que nós não nos encontrávamos e eu gostaria de passar para você hoje uma grande mensagem. Uma mensagem que Jesus traz para os seus discípulos e aqueles que o acompanhavam, chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, Jesus vai trazer um assunto muito interessante, algo que falou profundamente ao meu coração. É sobre a solicitude da vida ou as ansiedades da vida. Alguém certa feita disse que nós gastamos as pessoas, a nossa saúde, a nossa vida em busca dos bens materiais. E chega num ponto da vida onde nós pegamos todos os bens materiais e gastamos ou vendemos em prol de reconquistar as pessoas que perdemos ou o tempo perdido, até mesmo a saúde. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34, e diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis dizendo com que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Jesus quer ensinar para os seus discípulos, que são os incrédulos, aqueles que não têm comunhão com o Senhor, que se preocupam com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, com o que há vez de beber ou há vez de vestir. Ele diz que o corpo é muito mais importante do que o vestido. Ele diz que a vida é muito mais importante do que a ansiedade pelo dia de amanhã. E eu me pego às vezes, ou várias vezes, com este dilema. Para que eu preciso de um carro novo? Para que eu preciso de um carro zero? Uma casa com mais cômodos e quartos do que as pessoas que moram naquela família? Por que eu preciso gastar a minha vida em prol de algo que às vezes eu nem preciso? Então existe uma grande diferença naquilo que você precisa com aquilo que você quer. E as promessas de Deus, as promessas de Jesus, não é te dar aquilo que você quer, é te dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Porque o Pai Celeste sabe o que as aves do campo precisam, as flores do campo precisam, e Ele sabe muito mais aquilo que os seus filhos precisam. Então, às vezes você tem orado anos buscando algo de Deus e não tem recebido. Talvez não é porque você precisa, é porque você necessita. E há um texto que nós usamos erroneamente, que é o versículo 33, onde Jesus encerra o seu discurso dizendo o seguinte: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, são estas coisas. Que estas coisas? Exatamente aquilo que ele está falando desde o início aos seus discípulos, no início do Sermão da Montanha. Estas coisas são as coisas que você realmente precisa. É o comer, é o beber, é o vestir. E ele orienta os seus discípulos, quando ele vai comissionar para a pregação do Evangelho, ele diz assim, leva somente uma túnica, não leve sacola, leve somente aquilo que o Pai o der, aquilo que ele precisa. Porque Deus vai trazer para você a comida, a bebida, o vestuário. Deus vai trazer para você a saúde. Deus vai trazer para você a felicidade, desde que você busque primeiro o reino dos céus e a justiça de Deus. Busque a vontade e o reino de Deus, e Ele vai acrescentar a você, não todas as coisas, mas as coisas que realmente faz sentido para a sua vida, as coisas que realmente você precisa. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, dá uma curte no nosso canal no YouTube e seja também um mensageiro da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Até mais. Ajuda-me a viver para